Esse homem encontrou um ser de outro mundo e foi interrogado por homens de preto. Boa noite, pessoal. O caso que você vai conhecer agora é considerado por muitos estudiosos da ufologia como um dos relatos mais consistentes e perturbadores envolvendo um possível contato direto com seres de outro mundo. Aconteceu no deserto do Arizona, em uma área remota próxima à cidade de Tonopah, no início de julho de 2009. O que começou como uma simples viagem entre amigos terminou com uma experiência que nenhum deles seria capaz de esquecer. O cenário era típico da região: céu limpo, silêncio absoluto e uma sensação constante de isolamento. Mas naquela noite, algo fora do comum apareceu no céu, mudando tudo. Eram aproximadamente 10h30 da noite, quando um grupo de amigos seguia de carro por uma estrada secundária que corta o deserto. A conversa dentro do veículo era casual, revezando entre piadas e comentários sobre a paisagem árida ao redor. A monotonia foi interrompida quando um dos passageiros apontou uma luz forte no horizonte. Inicialmente, o grupo acreditou se tratar de um avião voando baixo, algo comum naquela área por conta das bases militares próximas. No entanto, à medida que se aproximavam, a luz ganhava contornos mais nítidos e inquietantes. O objeto flutuava a poucos metros do chão e tinha um formato triangular, com dimensões impressionantes, algo em torno de 300 metros de comprimento, o equivalente a 3 campos de futebol. A altura estimada era comparável a um prédio de 3 andares. A estrutura, apesar de massiva, não produzia nenhum ruído. Era um silêncio antinatural, quase opressor, que deixava o ambiente ainda mais carregado. Nas laterais da nave, pequenas janelas emitiam uma luz interna tênue, e através delas, os amigos conseguiram ver movimentos. Figuras, aparentemente humanoides, observavam o ambiente ao redor. O motorista parou o carro no acostamento, e 2 dos passageiros, dominados pela curiosidade, desceram do veículo. Um deles levava uma câmera digital e começou a gravar enquanto se aproximavam lentamente da nave. Os demais permaneceram no carro, visivelmente abalados, tentando processar o que estavam testemunhando. O contraste entre o silêncio da noite e o colapso emocional dentro do veículo era marcante. Havia medo, confusão e uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os 2 que caminhavam pareciam hipnotizados, como se guiados por algo além da simples curiosidade. Conforme os 2 se aproximavam, conseguiram ver com mais clareza os seres que estavam dentro da nave. Havia 2 tipos distintos. Os primeiros eram pequenos, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos negros e corpos frágeis, muito semelhantes às descrições clássicas dos chamados Greys. Já os segundos eram imponentes. Mediam cerca de 3 metros de altura. Tinham postura ereta e traços mais sutis, quase aristocráticos. A diferença de comportamento entre eles era evidente, sugerindo algum tipo de hierarquia entre os 2 grupos. Aquilo ultrapassava qualquer parâmetro de ficção ou fantasia. A nave começou a descer lentamente, como se estivesse prestes a tocar o solo. Os 2 homens, agora a menos de 10 metros de distância, pararam. Um deles mantinha a câmera apontada para o objeto, enquanto o outro permanecia completamente imóvel, olhando fixamente para frente. O grupo dentro do carro, tomado pelo desespero, buzinava e gritava, tentando chamá-los de volta. Nenhuma reação. Era como se algo invisível os mantivesse ali, estáticos, alheios a tudo ao redor. O ar estava denso e a sensação de tempo parecia alterada, como se os minutos estivessem se alongando. Quando a nave finalmente tocou o solo, 3 figuras saíram por uma escotilha lateral. 2 dos seres altos e 1 dos pequenos. Eles caminharam em direção aos 2 homens com passos lentos, quase cerimoniais. Pararam a cerca de 6 metros de distância. O ambiente estava completamente silencioso, como se até os sons naturais do deserto tivessem cessado. Foi nesse momento que, segundo os relatos, a comunicação teve início. Não havia som. Nada era dito em voz alta.
Mas ambos os homens afirmaram que ouviram claramente as palavras dentro da mente. Era uma presença, uma voz sem som. A mensagem inicial foi simples, mas causou impacto imediato. Não tenham medo. Não viemos causar dor. Viemos observar. Viemos ajudar. A clareza com que a mensagem foi compreendida é um dos aspectos mais comentados pelos ufólogos que analisaram o caso. Não havia confusão nem ambiguidade. Era como se as palavras fossem sentidas emocionalmente, com um nível de compreensão impossível de alcançar por meios comuns. Além das palavras, os dois homens relataram sentir uma emoção forte, quase como um abraço psicológico vindo daquelas entidades. Em seguida, um dos seres altos transmitiu outra mensagem, mais grave, mais pesada. Em breve, haverá sofrimento. No Oriente Médio, um evento vai provocar dor e desequilíbrio. Isso mudará o rumo da humanidade. As palavras vieram acompanhadas de uma carga emocional intensa, preocupação, urgência e até tristeza. Os homens disseram que não conseguiram compreender se era uma profecia, um aviso ou apenas uma observação, mas o sentimento de que algo inevitável estava por acontecer ficou gravado de maneira profunda na memória dos dois. O ser mais alto entre os três então deu um passo à frente. Ele se aproximou devagar e estendeu o braço, segurando com delicadeza a mão de um dos homens. A descrição do toque é um dos detalhes mais comentados. A mão era fria, com textura quase metálica, mas não transmitia qualquer sensação de ameaça. Pelo contrário, o contato foi sereno, quase reconfortante. Os olhos daquele ser eram diferentes, maiores, mais profundos e, segundo o testemunho, transmitiam uma presença impossível de descrever com palavras humanas. Era como olhar para algo que sabia mais do que deveria. A comunicação final foi curta, mas carregada de significado. Nós voltaremos. Você nos verá de novo. E quando isso acontecer, você saberá o que fazer. Essa frase, segundo o homem tocado, ecoou na mente dele por dias, como se estivesse gravada. Era uma promessa, mas também um enigma. O grupo não sabia o que aquilo significava, nem quando ou como ocorreria esse possível reencontro. Mas naquele momento, nenhuma outra informação foi transmitida. Apenas o silêncio voltou a dominar a noite, à medida que os seres se afastavam lentamente, voltando para a nave. A escotilha se fechou com um movimento lento e contínuo. Em seguida, a estrutura inteira começou a se erguer, sem emitir nenhum som, como se desafiasse as leis da física. O objeto subiu rapidamente em linha reta e desapareceu no céu, entre as estrelas. Nenhuma explosão de luz, nenhum estrondo. Era como se tivesse evaporado. O deserto voltou ao normal, mas os 5 amigos jamais seriam os mesmos. O que haviam testemunhado naquele pedaço esquecido do mapa era real, e não havia explicação convencional que pudesse justificar o que acabara de acontecer. Durante alguns minutos, ninguém se moveu. O grupo permaneceu em silêncio processando tudo. O homem que havia sido tocado não dizia uma palavra. Ele olhava fixamente para o local onde a nave esteve pousada. A câmera, embora ainda estivesse em suas mãos, havia parado de gravar. O vídeo capturado até aquele ponto seria mais tarde alvo de disputas e desapareceria de forma inexplicável. Mas naquele momento, ainda em choque, eles voltaram ao carro e seguiram pela estrada, sem saber que o episódio mais assustador da noite ainda estava por vir. A estrada parecia mais escura do que antes. O silêncio dentro do carro era absoluto, quebrado apenas pelo som dos pneus no asfalto seco. Mas cerca de 15 minutos depois de deixarem o local, o inesperado aconteceu. No retrovisor, surgiram 3 helicópteros pretos, voando muito baixo. Eles não exibiam sinais de identificação e se aproximavam com velocidade. Poucos segundos depois, 2 veículos militares blindados surgiram na estrada atrás do grupo, bloqueando a passagem e forçando-os a parar. Aparentemente, alguém, ou alguma coisa, já os esperava. Os veículos foram cercados sem espaço para reação.
Os faróis altos dos blindados iluminavam a estrada em plena escuridão do deserto, enquanto os helicópteros sobrevoavam em círculos, criando um som grave que fazia o chão vibrar levemente. Ninguém no carro se atreveu a sair até que soldados armados surgiram apontando armas e dando ordens curtas, mas firmes. O grupo, atônito, obedeceu imediatamente. Foram retirados do carro, revistados e obrigados a manter as mãos à vista. Em seguida, 2 homens vestidos com ternos pretos e óculos escuros, sem qualquer tipo de identificação, desceram de um dos blindados e se aproximaram com passos calculados. O clima era de absoluto controle, como se tudo já estivesse ensaiado. Esses homens de preto não pareciam meros agentes do governo. Havia algo na maneira como se comportavam que deixava todos desconcertados. A pele era muito clara, os movimentos quase mecânicos, e não demonstravam nenhuma emoção. Não fizeram perguntas no início. Apenas examinaram o carro minuciosamente, abriram todos os compartimentos e confiscaram a câmera digital, guardando-a cuidadosamente em um malote preto. Só então começaram a interrogar os envolvidos, separadamente, sem permitir que trocassem olhares ou palavras entre si. As perguntas eram sempre diretas e muito específicas. O que viram, o que ouviram, se houve contato físico, se gravaram algo além do que estava na câmera. Quando os homens identificaram quem havia sido tocado por um dos seres, ele foi isolado e conduzido para dentro de um dos veículos blindados. Os demais não receberam qualquer explicação. O grupo ficou aguardando na beira da estrada, vigiado por soldados armados, enquanto o helicóptero pairava acima. Dentro do blindado, o homem foi submetido a um interrogatório longo e meticuloso. As perguntas iam além do ocorrido naquela noite. Queriam saber se ele já havia tido experiências semelhantes antes, se tinha pesadelos, se ouvia vozes ou se percebia padrões incomuns em seu cotidiano. Em alguns momentos, ele sentia que os interrogadores sabiam mais do que perguntavam. Apesar do clima intimidador, não houve agressão física, mas a pressão psicológica era intensa. Em certo momento, um dos homens de preto mencionou, sem rodeios, que nem tudo que se vê deve ser lembrado. Era uma frase solta, sem contexto, mas que ficou gravada na mente do homem como um aviso. Em nenhum momento disseram quem eram ou o que representavam. A certa altura, ele foi submetido a um exame com uma pequena lanterna que emitiu uma luz azulada, apontada diretamente para seus olhos, enquanto um dos agentes observava suas reações. Não houve explicações sobre o motivo daquele procedimento. Tudo era feito com precisão clínica e distanciamento emocional. Horas depois, sem saber exatamente quanto tempo havia se passado, o homem foi deixado sozinho em um restaurante de beira de estrada, a muitos quilômetros do local do contato. Nenhum transporte foi fornecido. Ele acordou sentado em uma cadeira, como se tivesse adormecido ali. A lembrança do interrogatório ainda estava presente, embora alguns detalhes parecessem nebulosos. Quando reencontrou os amigos, que o aguardavam em um posto de gasolina próximo, todos estavam visivelmente abalados. Ninguém sabia ao certo o que fazer. O medo de retaliações, a estranheza do ocorrido e o desaparecimento da gravação tornavam qualquer ideia de denúncia praticamente inviável. Nos dias seguintes, todos começaram a perceber pequenos sinais de que estavam sendo vigiados. Carros desconhecidos estacionados próximos às suas casas, ligações silenciosas no telefone fixo e, em alguns casos, sombras de pessoas observando à distância durante a madrugada. Um dos integrantes do grupo decidiu sair da cidade por um tempo. Outro simplesmente se isolou. O homem que teve o contato direto foi o mais afetado. Além de insônia, passou a ter sonhos recorrentes com o momento do toque e com a imagem dos olhos do ser alto. Era como se algo tivesse sido ativado dentro dele. Algo que ainda não compreendia, mas que o chamava de volta, de alguma forma. Durante anos, o grupo manteve absoluto silêncio sobre o ocorrido. Nenhum deles buscou atenção ou exposição pública. Mas com o tempo, um deles, o único que não teve contato direto,
decidiu enviar um relato anônimo a um banco de dados civil de pesquisa ufológica. Detalhou tudo, com precisão, e forneceu coordenadas aproximadas. O que surpreendeu os investigadores foi que, ao cruzar os dados, identificaram que naquela mesma noite, ao longo de mais de 60 quilômetros, moradores locais haviam reportado luzes estranhas no céu, algumas acompanhadas de ruídos graves e inexplicáveis. Os registros coincidiam com o horário do contato descrito. Outro detalhe chamou a atenção dos ufólogos. A rapidez com que os helicópteros e os veículos militares chegaram ao local do avistamento era logisticamente impossível, a menos que houvesse algum tipo de monitoramento em tempo real da atividade aérea na região. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que essas naves podem estar sendo observadas não apenas por governos, mas talvez por sistemas automáticos de rastreamento, capazes de identificar anomalias espaciais instantaneamente. Ou, em uma hipótese ainda mais inquietante, que esses encontros são conhecidos de antemão, como se certos indivíduos estivessem sendo conduzidos, propositalmente, até esses momentos de contato. Com o passar dos anos, o relato ganhou espaço em círculos fechados de pesquisa, mas nunca foi oficialmente reconhecido. Nenhuma imagem foi recuperada. A câmera digital desapareceu para sempre. E os homens de preto, cuja presença foi confirmada por mais de uma testemunha, continuam sendo um mistério em si mesmos. Não pertencem a nenhuma agência conhecida, não têm registros públicos, e sua forma de agir parece ultrapassar os limites humanos comuns. Alguns ufólogos levantam a possibilidade de que sejam híbridos, agentes que transitam entre o humano e o não humano, incumbidos de controlar e ocultar essas interações. No entanto, talvez o aspecto mais perturbador desse caso não seja a nave, os seres ou mesmo a intervenção militar. É a mensagem deixada, um aviso sobre um sofrimento iminente no Oriente Médio, transmitido não apenas com palavras, mas com um peso emocional impossível de ignorar. Desde aquela noite, o homem que recebeu o toque vive com a sensação constante de que será chamado novamente. E embora ele não saiba como ou quando, há algo dentro dele que espera ou teme esse reencontro. Porque agora ele sabe que o retorno acontecerá. E quando acontecer, algo dentro dele saberá exatamente o que fazer. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.